Olá, alunos do sétimo ano A e do sétimo ano B. Hoje nós vamos fazer a correção do Aplicando Seu Conhecimento de Geografia das páginas 50 até a página 53. Então vamos acompanhando comigo as questões. Vou falar rápido para que o vídeo não fique tão extenso, tudo bem? Então a questão 1 tem um texto para ser analisado e está perguntando: aponte qual a relação existente entre a expansão marítimo-comercial e o descobrimento do Brasil. Expansão marítimo-comercial, obviamente, lá da Europa, né, no período dos grandes descobrimentos. Então, tem total relação, né? Os portugueses e os espanhóis estavam em busca de novas terras para verificar novas oportunidades de extração de recursos, né, naturais, minerais, né? Então, existe uma total relação. Então, qual que é a resposta que nós vamos dar aí? Depois eu vou colocar por escrito para que vocês possam fazer o comparativo, tá? Durante a expansão marítima, buscava-se por novas terras para comercialização, para colonização. Foi justamente por meio dessa busca que os portugueses encontraram o território brasileiro, tá bom? Questão 2 tem um mapinha aí para nós analisarmos. Nós já vimos esse mapa nas páginas anteriores, está perguntando o que ele representa. Tem aqui essa divisão, dá para perceber. Ele representa o Tratado de Tordesilhas, que nós já falamos muitas vezes sobre, tá bom? Questão 3. Explique o que ocorreu com a organização geográfica do Brasil entre os séculos XVI e XIX. A resposta é: ao longo desses séculos, o Brasil expandiu suas atividades econômicas, o que contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Tudo bem? Questão 4. Tem um mapa aí para ser analisado. Você precisa analisar esse mapa e depois verificar qual que é a resposta que mais se enquadra, tá? A resposta que mais se enquadra. Então, neles estão representadas atividades econômicas do século XVIII, que já demonstra atividade de mineração no centro-oeste brasileiro e de pecuária na zona nordeste do Rio Grande do Sul. Não pode ser de século posterior, por não indicar atividade cafeicultora, tá bom? Então, 4B, confiram. Na 5 tem uma curiosidade, pessoal, existem duas respostas corretas, alternativa B e alternativa C. Então, se você estava na dúvida entre a B e a C e não sabia o que responder, oh meu Deus, agora vocês têm aí a resposta do enigma, tá bom? Então, tem duas alternativas, embora o enunciado da questão não nos indica isso, tá? Releiam e verifiquem que a B e a C estão corretas, tá? Na 6 está perguntando qual que é a alternativa que não está correta. Então, de cara, se você ler a 6A, olha só, os escravos especializados em algum ofício usufruíam de melhores condições de trabalho, viviam nas cidades como homens livres e evitavam fugas ou revoltas. Então, essa daí já matou a questão, tá bom? 6A. A questão 7, analise, né? Você vai verificar que a alternativa que mais se enquadra na correta é a C, tá bom? Então a 7C, tá? De cara que você lê, ó, estão em via de extinção, posto a serem culturas primitivas e atrasadas. A gente não pode ter esse tipo de pensamento do índio, né? Que aí é um pensamento eurocêntrico, como nós já discutimos algumas vezes. Depois fala não há mais índios no país, existem, né? Então não há mais índios no país. Na B e na D você já elimina a B e a D, tá? E nenhuma das alternativas está correta. É a C que mais se aproxima, tá bom? Na 8 tem as imagens e você deve colocar a que tipo de população se refere. Então, 8A, figura da 8A, população ribeirinha. Da B, muitos de vocês devem ter colocado pescadores, está correto. Pescadores ou caiçaras, tá? Na C, povos da floresta ou seringueiros. Na D, é uma representação de um quilombo, então os quilombolas. Na E, índios, está muito fácil. E na F, camponeses. A 9 traz para vocês a definição de cada um desses povos e tem a questão de associação. Eu vou colocar aqui por escrito e você faz um comparativo com o que você respondeu, tá bom? Na 10, tem dois textos aí para serem analisados, né? E aí está dizendo aqui da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Cite ao menos um exemplo de situação em que os direitos acima são violados. Nós podemos citar a exploração da terra indígena, né, o desmatamento da terra indígena, quando não é respeitado aí o limite, tá bom?
Pessoal, eu vou colocar as respostas por escrito, né? Essa 10 é uma resposta pessoal. Eu aqui só dei para vocês uma indicação do que vocês podem responder, tá bom? Façam um comparativo, como eu falo sempre. Não precisa ficar exatamente igual ao texto que eu vou publicar, tá? Continuem fazendo suas atividades, é muito importante. Em caso de dúvidas, só escrever para mim, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, pessoal!